Bom, então agora a gente vai falar sobre absolutismo, tá? O que que seria então absolutismo? Seria a concentração de poder, né, de todos os poderes em uma única pessoa, que seria o monarca. É obviamente que a gente tem, ao decorrer dos anos, tanto na antiguidade quanto na Baixa Idade Média, tá, a existência de antigos absolutistas, só que a gente não chama mais de absolutista, porque o absolutismo moderno tem algumas leis básicas, digamos assim, tá. Dentre essas leis básicas são referentes, tá, à preservação dos bons costumes, da lei da vida, tá, e de outros fatores fundamentais para o ser humano. O que obviamente a gente viu que os déspotas não faziam, tipo, matava a rodo. Outra diferença que a gente também tem, hum, nesse absolutismo moderno, tá, é a existência, digamos, de uma interpretação mental do absolutista, ou seja, se ele for retardado, ele é deposto. E a gente tem 2 grandes exemplos, tá, que é a Dona Maria I, que é a viradeira, que vem em seguida de Pombal, tá, aquela que revogou inúmeras leis que Pombal fez para tentar reestruturar Portugal. E a gente tem o George da Inglaterra, George III. O absolutismo ele veio, tá, em decorrência da crise do feudalismo. O que que o feudalismo prezava, digamos assim? Eh, Você está em um feudo, o feudo tem a sua própria organização e você responde pela organização do seu próprio feudo. Ou seja, cada feudo tinha um jeito de comandar. E isso não dá uma coisa meio que universal, isso deixa tudo muito desorganizado. Então, a estrutura começou a demonstrar que precisava de um poder central, poder único para todos, tá. Obviamente que isso demorou, mas ele começou na França, e da França começou a ser exemplo para a Europa toda. Eu separei 3 pontos importantes, tá, para esse fortalecimento do poder. Então eu mostrei para vocês da crise do sistema feudal, a aliança entre rei e a burguesia. A burguesia começava a dar apoio financeiro, interessadas no, digamos, né, benefícios, proteções, tá, do rei. E enfraquecimento da autoridade papal. Felipe o Belo, tá, que é da França, a gente vai falar um pouquinho melhor só para frente, ele faz o cativeiro de Avignon, onde ele coloca o papa embaixo do próprio braço, tá. Este termo, né, enfraquece não só para a França, né, a autoridade papal, mas em toda a Europa. Já no terceiro slide, a gente vai falar um pouco mais como é que foi, tá, a de centralismo para absolutismo. A revolução comercial e o mercantilismo trouxeram, tá, para os estados grandes riquezas, e essas grandes riquezas foram usadas, tá, pelos reis para compor funcionários, compor a ala militar. Então, a cidade que estava na rota comercial crescia e o rei conseguia adaptar esse crescimento para bem próprio. Reforma e contra-reforma, tá? Mateus disse que em muitos pontos da reforma se privava a ideia de ter grandes lucros, de ter riquezas e que isso já não era mais algo que pudesse levar a pessoa para o inferno. Isso obviamente, tá, ajuda muito os monarcas e a burguesia. Apoio da nobreza ao rei, tá? A nobreza começou a ficar pobre por conta do feudalismo, e aí sim ela começa a entrar para ajudar o rei, para ter mais ou menos o que a burguesia tinha, que era a troca de favores, tá? O absolutismo começou então a ter 2 extremos, o clero
e a nobreza de um lado, onde que eram totalmente sustentados pelo monarca, e os burgueses de outro, que ele sustentava pela ideia mercantilista, tá. Com o tempo, com decadências, ah, o Estado em si precisou aumentar, não foi só a França, mas também a Inglaterra, começou a precisar aumentar a captação de impostos. Então, como nobreza e clero não pagavam impostos, isso começou a aumentar ainda mais para a burguesia e para o povo. Já no quarto slide, a gente vai falar de umas pessoas mais importantes, tá, para o absolutismo moderno. Nicolau Maquiavel é digamos, um dos livros mais lidos na época, tá? Porque ele cria um livro mostrando para um monarca como é que ele deveria seguir seu reinado, como ele deveria estruturar seu reinado, tá? É dentro desse livro que ele fala que tudo o que o monarca fizer, se for importante para o Estado, se for em nome do Estado, tá? Ele pode fazer, que ninguém vai poder contestar, tá? E isso dá uma ampla liberdade para o monarca. Vocês precisam entender bastante, tá? E é ele que fala que é bem mais fácil, bem mais seguro ser temido do que amado. Porque para Maquiavel, se você é amado, a pessoa pode ser ignorante, ela pode esquecer tudo que você fez por ela e te derrubar. Obviamente, se você é temido, ninguém vai mexer com você, tá? Já no quinto slide, a gente tem outras três obras importantes, ou os três nomes importantes. Teria Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. É da esquerda para a direita, tá? Então Jean Bodin é o primeiro, Thomas Hobbes é o segundo e Jacques Rousseau é o terceiro. Jean Bodin, ele fez os 6 livros da República, onde foi o primeiro a teorizar que ah, o rei era importante, tinha ligação, tá, com Deus. Hobbes diz que, no Leviatã, diz que o absolutismo era contrato entre homens para segurar os bens. E com Rousseau, que é a política extraída das Sagradas Escrituras, ele só reforça que o rei é o predestinado por Deus, tá? No sexto slide, a gente vai começar agora a falar de absolutismo francês. O Reino da França, como eu falei para vocês, foi o primeiro a ter a monarquia centralizada, tá? Foi exemplo, e só foi exemplo com Felipe II, tá? A ideia do absolutismo francês tinha 3 pontos que eles deveriam arrumar. O primeiro ponto era acabar com a influência inglesa dentro da França. Como eu falei para você, nas cruzadas existiam feudos ingleses dentro da França, que em uma das cruzadas, tá, a gente teve a retirada do reino francês para que ele pudesse voltar e começar a tirar alguns feudos ingleses, tá. Aqui, influência papal, como eu falei para vocês, o Felipe o Belo já tinha segurado isso, então o Felipe o Belo consegue tirar com o cativeiro de Avignon. E um problema com os senhores feudais, que a gente vai ter só com Luís XI, né, que ele começa a arrumar a relação com a nobreza feudal. O primeiro ponto que a gente tem aqui, tá, que seria a influência inglesa, ela só vai ser conquistada com com o fim da Guerra dos 100 Anos, tá. Isso isso seria, tipo, digamos assim, o ponto que o absolutismo estaria livre para expandir. Só que a reforma impede ainda essa expansão, tá. Aqui no sétimo slide a gente vai falar um pouquinho melhor da Guerra dos 100 Anos, que obviamente não durou 100 anos, se vocês olharem aqui, durou mais de 100 anos. Ela ainda é travada na Baixa Idade Média, né, como o Matheus falou para vocês na aula de Peste, e ela tem 3 grandes fatores para acontecer. Rivalidade entre as coroas, como eu disse para vocês, é os feudos ingleses dentro da França.
a questão Flanders, que era como se fosse uma colônia da Bélgica, que era mantida pela França. Lá eles tinham uma manufatura têxtil e a matéria-prima principal vinha da Inglaterra. A matéria-prima vinha com uma nossa, taxação de impostos, Matheus vai ter que cortar isso, taxação de impostos, eh, muito alta. A França cobrava muito, e isso refletia no pessoal que comprava, tá, a a matéria-prima. Neste meio termo, o pessoal de lá, de Flanders, começou a pedir que a Inglaterra dominasse a área, tanto que isso gera uma revolta. A França consegue segurar a revolta e começa a guardar a raivazinha do pessoal de lá. O que acontece, terceiro ponto, que é o principal ponto, é a sucessão do trono francês. Isso é realmente o ponto de ignição da Guerra dos 100 Anos, tá? Onde que Felipe o Belo teve 3 filhos, morre e passa o poder para eles, né, e eles, os 3 não têm herdeiros. Então quando existe, eh, quando eles tomaram o poder e morreram, eles não tinham para quem passar. Isso deixa um buraco, tá, na monarquia francesa. Assim, teve que trocar a dinastia, entrando a dinastia de Valois, tá. O que acontece? Independente ou não, se Felipe Belo tivesse uma menina e a menina tivesse um filho, tá, o filho da menina nunca poderia assumir o poder. Não pode ter reis por linhagem feminina. Isso na França, isso tem outros reinos também que obtêm este ponto, tá. Só que acontece no trono inglês, tá, o Eduardo III também era ligado a Felipe, né, Felipe o Belo. Só que ele era de linhagem feminina, então, obviamente, na França ele não poderia assumir, só que na Inglaterra ele poderia assumir. Na Inglaterra tinha essa lei de abertura, tá. E aí, nessa briga por poder, começa a guerra. No oitavo slide, então, a gente vai continuar falando um pouquinho melhor da guerra. A guerra ela se desenvolve, tá, com grandes vitórias inglesas, e ela só vai começar a mudar, o cenário só vai mudar quando Carlos VII conhece Joana d'Arc, tá. Joana d'Arc nessa época tinha 17 anos, e falou para ele que ela era predestinada por Deus para acabar com a guerra com a Inglaterra e a França sair vitoriosa. Realmente, a França saiu vitoriosa com Joana d'Arc. Joana d'Arc consegue, reverter a situação para a França, mas pouco tempo depois ela é entregue pelos próprios franceses, uma parte, né, dos franceses, que seriam os borgonhenses, entregue para a Inglaterra, e a Inglaterra queima ela por acusação de feitiçaria, bruxaria. A França consegue sair vitoriosa da guerra, tá, mas ela acaba boa parte do território fica devastado. A Inglaterra, em tese, volta inteira para casa, só que na hora que volta, encontra a Guerra das Duas Rosas, que é a guerra pelo poder inglês, tá. Entretanto esse entretanto não, esse é o principal motivo para as 2 nações terem segurado a expansão marítima. Para a França, seria a reestruturação da Guerra dos 100 Anos, e para a Inglaterra seria a reestruturação da Guerra das Duas Rosas. No slide 9 a gente vai falar um pouco melhor das guerras religiosas dentro da França que o Matheus falou. Naquele tempo, o Henrique II, que era rei da França, conseguia manter uma política bem ok com os protestantes. Então, assim, ele não queria manter guerra, ele não queria fazer guerra, então ele deixava que o culto fosse ok dentro da França. O problema é que ele morreu, tá? E a mulher dele, Catarina de Médicis, assume o poder. E ela, sim, se alia à principal família católica da França, que seriam os Guise.
Aí, em 1562, o duque de Guise manda incendiar um local que tinha reunião dos calvinistas, tá. E aí, nessa reunião, nesse incêndio, morrem 63 pessoas. Isso é um ponto de ignição, tá, de uma guerra de mais de 30 anos, tá, entre o Estado e os calvinistas. A gente tem, obviamente, o grandes guerras, mas o principal ponto é a noite de São Bartolomeu, onde que o Estado, né, a católica e o calvinismo tinham dado uma trégua, só que a trégua era só do lado do calvinismo. A católica aproveitou esse momento para matar 3.000 huguenotes, tá. A guerra ela só vai começar a acabar, tá, quando o último rei de Valois, né, da dinastia de Valois, morre e sobe Henrique de Bourbon, tá. E ele era líder de uma facção, de huguenotes, tá. Obviamente que isso não foi bem visto pela Igreja Católica, pelo Partido Católico, então o partido consegue se reunir com as tropas espanhóis, porque também não viram bem isso, e conseguiram depor Henrique. Aí, em 1594, Henrique reconquista o trono, se tornando católico, dizendo que por Paris, Paris merece uma missa, Paris vale uma missa. Isso daí era só uma manobra para ele voltar, acabar com o exército espanhol e realizar o Edito de Nantes. O Edito de Nantes dava proteção para os huguenotes, ou seja, era entregue a eles algumas praças para eles morarem, eles deveriam, digamos, proteger a praça só teria eles, o culto seria liberado, então houve uma trégua, tá? É nesse momento que houve uma trégua. Aqui no slide 10 é uma pintura, tá, da noite de São Bartolomeu, para vocês verem como foi bem bem pesado. No slide 11, tá, a gente vai falar sobre uma das principais duplas do absolutismo francês, que seria Luís XIII e Richelieu. Obviamente que o Richelieu ele tem um pouco mais, tá, de citações, porque ele foi muito importante nessa fase. Então Henrique morre e foi sucedido por Luís XIII, esse que colocou o cardeal Richelieu para primeiro-ministro. Como eu falei para vocês, a ideia de cardeal já ia passar uma imagem totalmente feia, né, uma imagem totalmente de guerra com os calvinistas, tá. E aí ele viu que para o absolutismo francês desenvolver, tá, ele deveria que bater de frente com os huguenotes e a alta nobreza. Como eu disse para vocês, o Edito de Nantes dava algumas ajudas, tá, para os calvinistas. E ele foi cutucar esse primeiro ponto. Então ele chegou nas praças, tá, que eram dos calvinistas e falou: "Olha, desculpa, mas agora vocês vão ter que devolver essas praças, porque agora acabou a palhaçada". Obviamente, com o Edito de Nantes ainda funcionando, os calvinistas falaram: "Puta, se fode porque eu não vou entregar". E aí ele volta, tá, o Richelieu volta, arruma uma armada e pessoalmente ele derruba inúmeras praças, tá. Então as praças que sobraram não mostraram, tá, mais resistência a Richelieu, porque ele fez puta estrago. E aí com a nobreza ele começou a cortar os cargos que a nobreza tinha. Então, ele entregou, obviamente, os cargos para o monarca e o monarca agora decidia quem é que subia para os cargos ou não. Então, um dos objetivos dele ele conseguiu conquistar, tá, que seria o absolutismo francês, e agora ele tinha que buscar o segundo objetivo, que era a França externa. A França externa entrou na Guerra dos 30 Anos. No slide 2 a gente vai continuar falando, tá, que é considerado, tá, por uma boa parte dos historiadores, a Primeira Grande Guerra Mundial, porque só a Inglaterra e a Rússia que não entraram nesse confronto, tá.
o resto, todos os estados europeus entraram de frente. A princípio, obviamente, ela foi uma guerra religiosa, mas com o decorrer dos anos ela foi mudando, tá. A grande batalha realmente era focada entre a família, né, de Habsburgos, que era a família austríaca e a família espanhola de Habsburgos, como eu tinha falado para vocês, que tinha separado há um tempo atrás. A entrada da França, obviamente, foi o ponto final da guerra. Os Habsburgos já estavam numa decadência, né, já tinha perdido muito, e a França só entrou para acabar com a história. O que acontece, Richelieu não consegue ver a França acabando com a guerra, tá, ele morre antes. E quem sobe no poder é Mazarino, outro cardeal, que também continuou com o projeto de estruturar a França externa, tá. Essa é uma imagem do Richelieu, o cardeal Richelieu, vendo e destruindo as praças, tá, que os huguenotes tinham. Agora no slide 3 a gente vai falar um pouco de Luís XIV. Luís XIV é a principal figura, tá, do absolutismo francês, é o que vocês conhecem pela foto, é a principal, tá. Ainda muito lembrado na França. O que acontece, o Luís XIII faleceu um pouco depois de Richelieu e meio que passa o poder para Luís XIV, só que Luís XIV não tinha idade suficiente, tá, para assumir o poder. Então quem assume é a mãe de Luís XIV e ela continua com o Mazarino no poder do cardeal, tá, no poder do ministro cardeal. Então, nesse meio tempo, tá, Mazarino, né, meio que comanda a França. Quando Luís XIV completou, tá, os seus 13 anos, ele foi declarado maior de idade. Isso era uma lei, tá, que existia, não foi um golpe. E aí, por influência da mãe e pela grande conquista de Mazarino, ele deixa Mazarino no poder como ministro. E aí, só depois que Mazarino morre, ele concentra todo o poder de ministro para ele, tá. E aí o que ele fala, que o Estado sou eu, ou seja, todo o poder do Estado estava em cima das mãos de Luís XIV, tá. A gente tem dos ministros, obviamente, que ajudaram o Luís XIV, o Colbert, que é um dos mais importantes, que mais influenciaram, porque ele ajudou muito na parte econômica, foi mercantilismo industrial, tá, na ideia de exportação de artigos de luxo. No slide 14 a gente vai falar um pouco também da construção do Palácio de Versalhes. A ideia do palácio, tá, que ele falou para todo mundo que era questão de proteção, ele tinha um medo, tá, de que a população pudesse fechar um cerco, depor ele ou até matar ele. Então ele mandou construir um palácio só para isso, só para ter essa mudança de localização e ser protegido, tá. A obra começa em 64 e vai terminar em 84, ou seja, uma obra grandiosa, enorme, tá. Eh, Nesse palácio tinha outra finalidade, tá. Qual seria? Era usada para domesticar pessoas que influenciariam no poder, ou seja, a alta nobreza. Então o rei, entre aspas, cuidaria da alta nobreza para a nobreza não interferir no rei, tá. O que acontece é que nesse palácio viviam quase ou mais de 3.000 aristocratas, tá, viviam luxuosamente, e nisso gerava uns 6% dos impostos que eram cobrados para a população, tá, população e burguesia. O que acontece é que a revogação do Edito de Nantes, tá, o então, o palácio em si, no último slide tem a foto, tá, é um palácio gigante, considerado uma cidade praticamente, tá, e foi feito só para isso, então realmente é uma pequena cidade.
A revogação do Edito de Nantes, então, a gente tem, tá, Luís XIV, ele via que a influência papal, a influência da igreja não seria boa para o Estado, e ele começa a controlar a igreja. Neste fato, obviamente, ele tinha meio que datado que a religião católica era a religião principal do Estado. Então, neste meio termo, ele começou a pensar que ter calvinistas, tá, na sociedade que deveria ser católica, poderia causar pontos de revoltas, tá? Então, assim, ele revoga os últimos pontos do Edito de Nantes. Isso começa a gerar certos constrangimentos e vexames para quem seguia a religião calvinista, certo? Então, isso começou a gerar uma saída em massa. Nessa saída em massa, influenciou muito na economia, porque pessoas que saíram também tinham grandes capitais, né, burguesia. Tinham partes da burguesia que eram adeptas ao calvinismo. Então começaram a levar grande parte da riqueza que tinha. Isso decaiu em cima da economia francesa. No slide 15 a gente vai falar agora das guerras de Luís XIV, tá? Graças a Richelieu e Mazarino, a França se torna uma potência extraterritorial, tá? O que acontece na pós-guerra dos 30 anos, ela se torna a maior potência continental, só que ela não vai interferir marítima, né, ela deixa essa discussão com Inglaterra, Holanda e Espanha. Nesse meio tempo, tá, entrasse em certos conflitos, ele poderia perder a ideia de que a França era a potência, potência continental. Então ele começou a enfiar a França em inúmeras guerras. Isso obviamente começou a decair em cima da economia francesa, gerando os gastos abusivos e aumentando, tá, a grande captação de impostos. O que acontece das principais guerras que o Luís XIV influencia, tá, a principal é a Guerra da Sucessão da Espanha, onde o neto de Luís XIV assume a Espanha. Só que as as nações, né, digamos assim, os estados europeus não viram isso como uma boa imagem. Ou seja, se por algum acaso o Luís XIV morrer e o neto precisar assumir, ele vai juntar a França e a Espanha. Então, meio que se ele juntasse, ele teria um controle naval, que era disputado entre Espanha, Inglaterra e Holanda, e ele teria o controle continental, que a França já tinha. Isso, obviamente, não foi bem visto pelos estados europeus. Então, houve uma grande guerra. No final, o neto realmente consegue ser o rei da Espanha, mas ele é obrigado a abdicar, tá, do reino francês. Aqui no último slide, a gente vai falar mais ou menos da conclusão do reinado de Luís XIV. Como eu disse para vocês, Luís XIV é a principal imagem, tá, do absolutismo francês, mas também ele é o começo da decadência. Tudo que ele começou a gastar com o Palácio de Versalhes e com as guerras começaram a criar uma bola de neve para os seguintes monarcas, tá? Luís XV não conseguiu, tanto que não conseguiu, ele piorou a situação, tá? E aí Luís XVI, que a gente conhece, foi decapitado em Revolução Francesa, porque ele não conseguiu também reverter a situação. Então, ao longo dos seguintes monarcas, tá, os impostos foram aumentando, gerando a Revolução Francesa.